Bem-vindos de volta, fãs fidedignas, sou Stephanie Spindola e hoje é dia de falar do episódio número 9 de Dexter New Blood, The Family Business. Lembrando que esse vídeo é uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers. Sempre quando chega na parte com spoilers eu aviso, mas eu também vou deixar marcado aqui na descrição. The Family Business é um episódio roteirizado pelo Scott Reynolds e dirigido pelo Marco Siega. É o 9º capítulo da temporada, então o penúltimo capítulo, né, onde a tensão tá ali no ápice. E a gente finalmente consegue ter aquele momento de relação, né, de confissão, de conhecimento entre o Harrison e o Dexter. Há semanas eu venho falando que esse encontro tá sendo adiado, né, tá se desgastando, mas eu gostei como foi tudo bem resolvido nesse episódio. Apesar de eu ter um pouco de insegurança com o Scott Reynolds, eu acho que ele conduziu o roteiro desse episódio muito bem e vai um pouco de acordo com o que a gente vinha falando ao longo das semanas da questão de termos muitos roteiristas no mesmo episódio. Em The Family Business, a única pessoa acreditada é o Scott Reynolds, com base no argumento do Clyde Phillips para a temporada, e a gente vê um episódio muito mais coeso e que funciona muito melhor. Até a montagem desse episódio é muito mais coerente, muito mais eficaz. A gente não tem tantos clipes de cenas inseridas no meio de um acontecimento e outro. Pra ser sincero, o único momento que eu senti um clipe meio perdido no episódio foi uma cena específica do Kurt que dura segundos e logo depois acaba. E quando tu termina o episódio, tu nem lembra que ela aconteceu. Isso vinha acontecendo direto no episódio 6 e 7, deu pra sentir muito no episódio 8 também. Mas aqui, como os arcos são bem desenvolvidos, tu tem mais tempo de tela pros personagens e também pra desenvolver essas ações do roteiro. Então tu vê claramente a concepção da história entre o Harrison e o Dexter, as consequências do que ele tá contando pra ele, toda a explicação com base nos acontecimentos do episódio 8. Tu também consegue ver eles criando um laço, todos os sentimentos do Harrison, que muitas vezes o Jack Alcott não precisa nem falar como ele tá se sentindo pra tu perceber pela ótima atuação do ator, que foi muito bem escalado pra esse papel. Então esse era o momento que eu tava esperando há muitas semanas e que eu acreditava que seria muito bem aproveitado se tivesse sido usado ao longo da temporada inteira. Até a Jennifer Carpenter aparece mais nesse episódio, inclusive nos momentos de tensão, que era algo que eu tinha comentado no vídeo anterior e até nos comentários do vídeo. Como dava para inserir a personagem da Debbie nos momentos de tensão para tornar a pressão em cima do Dexter ainda maior. E nesse episódio a gente consegue ver isso claramente, principalmente naquela cena específica do bunker. Ela tá o tempo todo ali tentando impedir que o Dexter cometa algum deslize ou que ele faça alguma coisa que de alguma forma afaste o Harrison dele. E utilizar ela nesses momentos de ápice de tensão é algo que eu gostaria que tivesse acontecido nos outros episódios e que eu até reclamei que ela tava cada vez com menos tempo de tela. E aqui a gente consegue ver que ela poderia ter sido melhor aproveitada ao longo da temporada. A direção do Marco Siega funciona muito bem nesse episódio, eu não tenho nada pra reclamar dele. Eu gostei também da forma que ele conseguiu recriar a ambientação de Miami nesse episódio, durante aquele clipezinho ali do início com o palhaço. Então eu achei muito, muito legal mesmo e fiquei muito feliz. Os pontos fracos do episódio pra mim, todo o plano do Kurt, que não faz sentido nenhum, pelo menos pra mim não faz sentido nenhum, e depois eu vou comentar um pouco com spoilers. Então pra mim todo o plano dele é a parte mais fraca do episódio e também, né, as facilitações em relação à investigação da Angela, que não tem muito como fugir, já que foi criado ao longo dos episódios. Agora é só manter e trabalhar as consequências desses atos. Mas de uma forma geral, esse é um dos episódios que eu mais gostei da temporada. Acho que funciona muito bem porque ele tem como foco o Harrison e o Dexter, que deveria ser o foco da temporada inteira. Menos personagens paralelos que não acrescentam nada na história e mais os personagens principais com espaço para se desenvolver. Gostei também das reviravoltas da história, surpresa ali num determinado momento de algo que não era esperado, apesar de não ser bem explicado, é algo que a gente consegue deduzir como aconteceu e eu gostei bastante também. Eu falei da atuação do Jack Alcott, que eu gostei bastante nesse episódio, acho que ele conseguiu transmitir muito bem as inseguranças, os medos e as dúvidas que o Harrison tem em relação ao próprio pai, mas também o Michael C. Hall tá perfeito nesse episódio, consegue conduzir muito bem a trama em relação ao humor e também ao drama, consegue transitar muito bem nesses dois pontos e mostra o quanto ele é um grande ator. Eu acho que sem spoilers é isso.
Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se não quiser assistir a parte com spoiler, já faz isso agora que vai nos ajudar muito, muito mesmo. Eu só quero comentar então a questão do Kurt e da Angela com spoilers. Eu acho que o plano dele todo mostra o quanto o personagem é amador e por mais que ele tenha sido criado para parecer que poderia bater de frente com o Dexter, aquelas escolhas finais ali, a questão de colocar fogo na casa do Dexter, todo o amadorismo dele de sair correndo do local para voltar para a cabana que era muito perto do bunker, obviamente para ser pego. A série muitas vezes te faz questionar a questão de distância. Tem vezes que a cabana do Dexter é muito longe das coisas, tem vezes que a cabana do Dexter é muito perto, então você tem que sempre trabalhar essa questão de esquecer a desconfiança e simplesmente curtir o flow, assim, da série. Então essas pequenas incongruências acabam irritando um pouco. Todo o plano do Kurt eu achei muito fraco para uma pessoa que faz vítimas há tantos anos, e acho que só prova que ele só não foi pego porque a polícia é muito incompetente, apesar da Angela ter se tornado uma super policial essa semana. Todo o desfecho do Kurt no bunker com o Dexter e o Harrison eu gostei da forma que eles construíram ali a tensão, tanto a questão do Harrison relembrando os traumas dele naquele momento, se questionando o tempo todo sem precisar falar nenhuma palavra. Eu gostei muito, mas eu acho que a atuação do Clancy Brown estava um pouco fora. Ele estava super brincalhão, preso ali naquela mesa. Eu esperava um pouco mais de tensão, um pouco mais de agonia dele saber que chegou ao fim, né, a vida dele. Ainda mais se tu parar pra pensar que ele é um personagem covarde com base nas atitudes dele nos últimos episódios. Então meio que pra mim não casou a atuação dele ali na mesa, mas eu gostei de toda a atmosfera final. Sobre a Angela, pra mim ficou muito claro que aquela cena do Google não precisava ter existido com base nas consequências desse episódio. Eu digo isso porque, de uma forma ou de outra, ela foi atrás da substância que ela pesquisou, que estava ali no reporte policial. Ela foi atrás dessa substância com a pessoa que vendeu e ela encontrou a compra do Dexter dessa substância de qualquer forma no livro de registro. Então, independente daquela pesquisa do Google, ela chegaria ao mesmo resultado. A diferença é que na série clássica, essa substância específica, eu não vou falar o nome porque eu não sei se o YouTube pode me derrubar, não sei se existe verdade, enfim. Mas na série clássica, a substância que o Dexter usava nas suas vítimas não é a mesma que ele usou na série Dexter New Blood. Saíram várias matérias sobre isso ao longo da semana, então a pesquisa que ela faz no Google, de qualquer forma, não deveria dar como resultado o Bay Harbor Butcher. Ou seja, ela já sabia que existia uma substância específica no sangue do traficante que foi assassinado. Ela poderia ter pesquisado que essa substância é usada para acabar com dores de animais e ter feito a ligação com a pessoa que vende esse tipo de coisa na cidade. E ela teria de qualquer forma encontrado o Dexter. Não precisaria ter esse deslize de roteiro, né? Essa solução forçada, que acabou se confirmando um erro, já que não era a mesma substância usada na série clássica. Fica parecendo que é um preciosismo de que ela precisa descobrir que ele é o Bay Harbor Butcher, que parece ser algo indispensável para a história, sendo que é um caso que já foi até finalizado em Miami. Pela promo do próximo episódio, eu não acho que o Dexter vá pagar pelos crimes que ele cometeu numa delegacia que é desse tamanho no fim do mundo, mas vamos ver o que o próximo episódio nos reserva. Eu acho que é isso. Contem aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio. Eu gostei bastante, mesmo com alguns deslizes, eu gostei bastante desse episódio. Eu acho que ele tá entre os meus 3 favoritos da temporada. Meu favorito disparadamente é o Cold Snap, é o primeiro, é o piloto e é o que eu gostei mais. Tem as cenas mais relevantes. O segundo é o H is for Hero e esse fica em terceiro lugar. É isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. O like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, então por favor já deixe ele aqui. Na descrição tem o link do nosso site, onde você encontra conteúdo sobre Dexter, filmes, quadrinhos, games e muito mais. É isso, muito obrigada pela companhia, até semana que vem e valeu!